O ano é 1989. O ar de Londres, pesado de fumaça e promessas não cumpridas, parecia ainda mais denso na mansão dos Harrow. Guess, o único herdeiro do vasto império de Alistair e Vivian Harrow, sentia o peso de cada grama de ouro que sua família possuía. Ele estava no centro de uma festa de gala, mas se sentia a centenas de quilômetros de distância. No salão de mármore e vidro, risadas ocas e sorrisos falsos ecoavam, enquanto seus pais, Alistair e Vivian, circulavam entre investidores e magnatas, trocando gentilezas superficiais e discutindo a próxima aquisição. Jesse se refugiou na sacada, observando a noite fria da capital. Não era uma fuga, mas um respiro necessário antes de afogar-se na hipocrisia de seu mundo. Seu pai o encontrou ali, o rosto uma máscara de desaprovação. Não devia estar socializando, Jessa. São contatos importantes, disse Alistair, a voz carregada de uma frieza que Jesse conhecia bem. Contatos para quê, pai? Para discutir qual carro é mais caro ou quem tem a conta bancária mais gorda. A indiferença na voz de Guess era a única arma que ele possuía. Alistair suspirou, o que em seu mundo de negócios equivalia a uma explosão de raiva. Ele se aproximou e seu monólogo começou. Te dei as melhores escolas, as faculdades mais prestigiadas, os carros caríssimos. Tudo o que eu conquistei para você. E o que eu recebo em troca? Você agindo como se fosse um fardo. Jesse o olhou, e um olhar de decepção profunda foi sua única resposta. Ele não precisava de luxo. Ele precisava de amor, de carinho. A moeda de sua família era o dinheiro, e Jesse estava à beira da falência emocional. Sua mãe, Vivian, juntou-se a eles e disse: Ele deve estar com a cabeça nas nuvens de novo. Vamos, querido, a senhora Albrecht quer que você conheça um investigador. Jesse sentiu uma pontada de desespero e por um instante cedeu, voltando ao salão para cumprimentar os convidados com um sorriso vazio, um sorriso que não era seu. Horas depois ele escapou. Caminhando apressadamente pela calçada, ele tirou o paleto e a gravata, jogando-os em uma lixeira. Ele sacou a carteira e, em um gesto simbólico, jogou o dinheiro no chão, mantendo apenas algumas notas. Era o primeiro passo de sua jornada. Foi então que ele ouviu seu nome e um toque no braço. Era Hailey, sua namorada, atrás dele. Jesse, espere, aonde você vai? Por que você está fazendo isso? Seu pai está furioso. Ele parou, mas não se virou completamente para ela. Seus ombros estavam tensos. Ele sentiu o eco da frieza de sua família nela. Hailey estava se tornando como sua mãe. A conversa entre os dois foi interrompida pelas vozes abafadas de dois homens. Eram Julian e outro homem saindo da festa. E então, amanhã, ele assina o contrato. Nem vai saber o que o atingiu. Gi se congelou. Reconheceu Julian. Vamos pegar tudo? O outro homem perguntou. Até a última moeda. O velho vai ficar na miséria. Jesse sentiu um arrepio na espinha. A frieza de sua família era, na verdade, uma fragilidade perigosa. O que ele ouviu não o assustou por si só, mas sim a certeza de que a vida que ele havia rejeitado era um pântano de traições e ambições cegas. Hailey, alheia a tudo, perguntou se ele a tinha ouvido. Jesse a olhou, triste. Eu sei, mas ter tudo não significa ser tudo. Por favor, me dê um tempo para pensar. Ele a beijou na testa. Foi um beijo sincero e de despedida. Ele não olhou para trás. Hailey voltou para a festa, enquanto Jesse continuava seu caminho. Ele precisava ver o mundo de verdade. Sentir a vida, a dor, a alegria. Algo além do brilho frio do dinheiro. A noite na rua era fria, e Jesse sentiu o peso da sua decisão em seus ossos. Ele se encolheu em um banco de uma praça. Ele não sentiu medo, mas a serenidade de quem finalmente está livre. A escuridão da noite deu lugar à alvorada. O sol de Londres revelou uma cidade de contrastes gritantes, uma paisagem que ele jamais havia notado antes. Carros caros passavam por ele, pessoas em trajes de grife entravam em lojas luxuosas. Mas ao lado da opulência havia a miséria. Crianças com rostos sujos, idosos encolhidos nos cantos, pedindo esmolas. A desconexão o entristeceu. De repente, ele reconheceu uma figura saindo de uma loja.
Julian. Jesse não sentiu pânico, mas uma pontada de indiferença. O jogo que o consumia não era mais seu. Julian, ao vê-lo, apressou-se para um carro como se fugisse de algo. Jesse, no entanto, deu as costas para a cena. O fantasma de seu passado já não o assustava. Seus olhos se fixaram em uma idosa que o observava de longe. Jesse se aproximou. "A senhora está bem?" perguntou, a voz suave. A idosa, com o rosto coberto por rugas e os olhos gentis, o ofereceu um pedaço de pão. "Eu estou bem, filho, mas você não parece. Está com fome?" Jesse aceitou o pão, um gesto que valia mais do que qualquer fortuna que sua família já possuía. Enquanto comia, a idosa lhe disse algo que o tocou profundamente. "Não importa quão rico você seja por fora, a vida sempre vai te dar o que você precisa para se alimentar por dentro." Eles conversaram por um longo tempo, e Jesse sentiu uma conexão que dinheiro algum poderia comprar. Ele tateou o bolso e sentiu o que restava de suas notas. Um sorriso sincero se formou em seu rosto. "Eu gostaria de te convidar para comer o que a senhora quiser. O que a senhora tem mais vontade de comer agora?" A mulher, surpresa e emocionada, sussurrou um pedido simples: um pão fresco, queijo e um pedaço de torta de maçã. Jesse se levantou, o coração leve e a alma cheia de propósito. Pela primeira vez na vida, ele tinha um objetivo que o preenchia. Ele foi até uma pequena mercearia, comprou o pedido e dividiu a refeição com a idosa. "E agora, filho, para onde você vai? Você tem algum plano em mente?" A idosa perguntou. "Não, eu não tenho um plano. Eu não sei, mas eu gostaria de ver como é a vida no campo. Vou usar o que me resta para pegar um trem para New Forest." A mulher assentiu. "Há mais beleza no mundo para você descobrir." Jesse a deixou com um aperto de mão sincero e caminhou para a estação de trem. Ele gastou o resto de seu dinheiro em uma passagem. Olhou pela janela enquanto o trem se afastava de Londres, as mansões dando lugar a colinas verdes e vales. Ele estava sem mochila, sem terno, sem um plano, mas seu coração estava cheio. Ao chegar a New Forest, ele desceu do trem, respirando o ar puro e sentindo um misto de alívio e incerteza. A aventura real de sua vida estava apenas começando. Já era o final de tarde do dia seguinte. O sol, baixo no horizonte de Londres, banhava de luz dourada a fachada de vidro da mansão dos Harrow. O silêncio que havia se instalado após o final da festa, agora era mais opressor. Não havia mais o cheiro de champanhe, apenas a quietude estéril de uma casa perfeita, mas vazia. Na sala de estar, Alistair e Vivian estavam sentados em cadeiras de veludo. A irritação contida da noite anterior havia se transformado em uma resignação irritadiça. O dia inteiro havia passado sem notícias de Jesse. Para eles não era uma crise de segurança, mas um problema de relações públicas. Ele devia estar tentando fazer algum tipo de declaração ridícula, disse Vivian, a voz tão elegante e afiada quanto a faca que usava para cortar um pedaço de queijo. Alistair balançou a cabeça. Ele está agindo como uma criança. Onde ele está agora? Quem ele está vendo? Isso pode afetar os contatos. A porta se abriu de repente e Hayley entrou, a saia de seu vestido de gala, de mais de 12 horas atrás amassada. E os olhos, vermelhos de tanto chorar. Ela segurava um telefone de disco antigo. "O celular dele não atende, Alistair. Ninguém sabe onde ele está. Vocês não vão fazer nada?" Vivian a olhou com uma frieza distante, a mesma que Jesse conheceu tão bem. "Hayley, por favor. Ele deve ter ido com uma das garotas da festa. Ele sempre faz essas coisas dramáticas." "Não, não, ele não faria isso. Ele estava diferente. Ele parecia perdido." A voz de Hayley tremeu. "Ele é um Harrow. Não está perdido. Ele está apenas agindo sem pensar nas consequências. Ele voltará quando estiver com fome, ou quando perceber que a vida lá fora não é tão emocional quanto ele imagina," disse Alistair, com um desprezo que fez o coração de Hayley se encolher. Hayley olhou para eles, incapaz de entender a frieza. Eles não eram apenas ignorantes do paradeiro de Jesse, eles também eram completamente indiferentes à sua segurança. A cena que Jesse tinha presenciado na porta da frente da mansão, a conversa que ele havia escutado de Julian, eles nem faziam ideia do que estava em jogo. Ela apertou o telefone com força. A solidão pesou sobre ela.
A única pessoa que parecia se importar com Jessie era ela. E agora, ela estava sozinha em sua preocupação. Jessie caminhava. As horas se dissolveram na imensidão verde de New Forest. O ar, úmido e fresco, carregava o cheiro de terra molhada e folhas de carvalho. Ele nunca havia sentido nada parecido. Seus passos o levaram por trilhas sinuosas, onde a luz do sol da tarde filtrava-se por entre as copas densas das árvores, criando um mosaico de sombras e brilhos no chão, coberto de musgo. Ele viu cervos, com seus chifres majestosos, pastando tranquilamente em clareiras, erguendo a cabeça apenas para observá-lo com olhos curiosos, antes de retomar sua refeição. Pássaros coloridos, com cantos que Jessie jamais ouvira, saltitavam entre os galhos, suas penas brilhando sob a luz. Em um riacho de águas límpidas, trutas nadavam contra a corrente, suas escamas prateadas reluzindo. Jessie se ajoelhou, tocou a água gelada e bebeu, sentindo a pureza descer pela garganta. Era uma vida pulsante, crua e despretensiosa, muito diferente da vida encapsulada em sua antiga mansão. Ele encontrou pôneis selvagens, com suas crinas emaranhadas, correndo livremente por vastos campos abertos, o galope suave ecoando na quietude do local. Eles o observavam com uma curiosidade ingênua, um contraste total com os olhares calculistas que ele conhecia. A cada passo, o peso de sua antiga vida parecia se dissipar. As memórias do monólogo de seu pai, da frieza de sua mãe e da traição de Julian pareciam distantes, meros ecos de um pesadelo. A natureza não julgava, não exigia, apenas existia em sua beleza brutal e silenciosa. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Jessie sentiu o cansaço. Seus pés doíam, sua camisa social suja e amassada parecia um lembrete irônico de quem ele era antes. Mas o cansaço era diferente. Era um cansaço bom, de corpo, não de alma. À distância, em meio a um campo aberto, ele avistou a silhueta de uma grande fazenda. Telhados vermelhos, paredes de madeira escura e, ao lado, um celeiro imenso. A fumaça saía da chaminé de uma casa de fazenda, prometendo calor e talvez, quem sabe, um novo começo. Ele se aproximou com cautela, sentindo o cheiro de feno e terra. A porta do celeiro estava entreaberta. Jessie espiou lá dentro, revelando um espaço amplo, com fardos de feno empilhados até o teto. Era simples, mas oferecia abrigo. Ele entrou sentindo o chão macio sob os pés. O cheiro de palha era reconfortante. Ele se deitou sobre um fardo de feno macio, olhando para o teto de madeira. O silêncio que antes o incomodava, agora era um bálsamo. Ele não tinha dinheiro, não tinha planos, mas tinha a si mesmo e a promessa de uma vida nova. Seus olhos se fecharam. Era a primeira vez em muito tempo que Jessie Harrow dormia um sono verdadeiramente tranquilo. O silêncio do celeiro era profundo, quebrado apenas pela respiração suave de Jessie. Ele dormia profundamente, o corpo entregue ao fardo de feno macio. O cheiro de palha e terra era o único perfume que ele sentia. O sono era o primeiro, verdadeiramente, tranquilo que ele tinha em sua vida adulta. De repente, um som metálico e seco ecoou no ar. Jessie foi bruscamente acordado por uma pancada sutil, mas firme, em sua perna. Ele se levantou, assustado e desorientado, e seus olhos se arregalaram no escuro. Uma figura alta e imponente estava parada à sua frente, a silhueta de um facão pendurada na cintura. Era William, um homem com ombros largos e mãos calejadas. Seu rosto, iluminado pela lanterna que ele segurava, era um mapa de cicatrizes e experiências duras. Ele era o braço direito do fazendeiro George, e seu olhar, frio e desconfiado, avaliava Jessie. "Quem é você e o que está fazendo aqui?" A voz de William era grave, como o som de um trovão distante. Jessie engoliu em seco, tentando encontrar as palavras certas. Eu só precisava de um lugar para dormir. Eu não sou um perigo." William abaixou a lanterna para o corpo de Jessie. Ele notou a camisa social amassada, os sapatos de couro sujos, mas mesmo assim, ele reconheceu a qualidade da roupa. Ele a iluminou, observando os detalhes da costura e do tecido. Ele havia visto roupas assim antes, em revistas, nos ricos que visitavam a cidade próxima.
A luz da lanterna voltou para o rosto de Guess, agora confuso. O brilho de inocência em seus olhos contradizia a vida que suas roupas denunciavam. William franziu o senho, a confusão nublando sua expressão dura. Roupas de grife? E você acha que pode simplesmente dormir em um celeiro? Você é um tolo, garoto. Você não sabe em que tipo de encrenca pode estar se metendo. Não tenho dinheiro. Não tenho mais nada. Jess respondeu, a voz trêmula. William ficou em silêncio por um momento. A briga entre a desconfiança e a curiosidade em seu rosto. O garoto não parecia um criminoso. Não tinha maldade em seus olhos. Ele era apenas perdido. A rigidez de William diminuiu. Ele baixou a lanterna e, com a bainha do facão, indicou um fardo de feno. Durma, mas não crie problemas. Amanhã de manhã você vai falar com o George. A ordem era firme, mas não continha mais a ameaça anterior. William, com sua alma nobre e pura, percebeu que Guess não era um perigo para a família de seu patrão. Ele era apenas um garoto rico perdido em um mundo que ele não conhecia. O homem se afastou, deixando Jesse mais uma vez na escuridão. O sono não voltou imediatamente, mas desta vez ele estava mais tranquilo. William era um estranho, mas sua voz não continha a frieza que ele conhecia tão bem. A madrugada no celeiro era um bálsamo. O cheiro de feno e o silêncio pesado da noite campestre eram um novo tipo de tranquilidade. Jesse não dormia profundamente. A mente ainda processava os eventos das últimas 24 horas. No entanto, o medo que o acompanhou por uma vida inteira havia desaparecido. A simples verdade de que William não o havia machucado trouxe uma paz estranha. Se algo de ruim fosse acontecer, já teria acontecido. Ele sentia uma fé nascente e inexplicável, uma certeza de que estava no caminho certo, protegido por uma bondade que não conhecia. O primeiro sinal da alvorada veio com o canto de um galo, seguido pelo murmúrio distante do gado. A luz fraca do amanhecer filtrava-se pelas frestas de madeira do celeiro, pintando o ar com partículas de poeira dourada. Foi nesse momento que Sofia, uma jovem camponesa com um rosto amigável e bochechas rosadas, entrou no celeiro. Ela se movia silenciosamente, carregando uma bandeja que parecia pesada demais para suas mãos. Jesse acordou, surpreso com a presença dela. Sofia se aproximou e, com um sorriso gentil, colocou a bandeja no fardo de feno ao lado dele. O vapor de uma caneca de leite quente subia, e o aroma de pão, recém-assado, encheu o ar. Ela o olhou com uma calma que Jess não esperava. William disse para você se alimentar bem. Ela disse, a voz suave e reconfortante. E se aprontar. George quer falar com você. Sofia não esperou por uma resposta. Ela se virou e saiu, deixando Guess sozinho com o café da manhã. Ele olhou para a caneca de leite e para o pão. O gesto era simples, mas para Guess, que havia passado a vida comendo em mesas de mármore e prata, era a coisa mais preciosa que ele já havia recebido. Não era apenas comida, era um sinal de confiança, um convite para o mundo real que ele tanto procurava. Ele pegou a caneca, sentindo o calor em suas mãos. Aquele era o começo de tudo. Foi então que William surgiu, tão subitamente quanto havia aparecido na noite anterior. O ranger da porta do celeiro anunciou sua presença, e ele se materializou na luz da manhã como uma figura esculpida em pedra, sua expressão tão impassível quanto a de uma estátua. Jesse se levantou de pronto, limpando a boca com as costas da mão. Um pouco sem graça, ele respondeu à pergunta de William. Dormiu bem? A voz do homem era ríspida, sem dar espaço para qualquer resposta que não fosse direta. Sim, obrigado. Jesse respondeu, um rubor subindo por seu pescoço. A conversa, se é que podia ser chamada assim, encerrou-se. William acenou com a cabeça e começou a caminhar em direção à casa grande. Jesse o seguiu. O sol estava nascendo, tingindo o céu com tons de rosa e dourado, e a fazenda estava despertando com uma sinfonia de sons e cheiros que Jesse jamais havia imaginado. O orvalho da manhã brilhava sobre a grama e a névoa subia do chão, envolvendo os galpões e as cercas em uma aura mística. O cheiro de terra molhada e adubo misturava-se ao aroma leve do feno e à promessa de café. O mugido distante do gado, o coachar de sapos e o cacarejar das galinhas davam vida àquele lugar. Eles caminhavam em silêncio.
O contraste entre os dois era absurdo. William, um gigante forte e robusto com um facão pendurado na cintura e botas de trabalho, e Jesse, o herdeiro com a camisa social, agora suja e amassada. Jesse não se importava. Ele estava absorvendo cada detalhe do mundo que sua vida anterior jamais o permitiu conhecer. O silêncio deles não era constrangedor, mas de respeito. Jesse olhava a fazenda se abrir diante de si, e William o observava de esguelha, o braço direito de um fazendeiro com uma alma de rei, protegendo um garoto perdido de seu próprio mundo. Eles se aproximaram da casa grande. A fumaça saía da chaminé e a promessa de um novo dia pairava no ar. A jornada de Jesse, de fato, acabava de começar. Jesse seguiu William para dentro da casa grande. O cheiro de pão fresco e café o envolveu. Um abraço quente e reconfortante. A casa não era nada como a sua mansão. Era um lugar com alma. As paredes eram de madeira escura e robusta, adornadas com fotos antigas de família e medalhões pendurados. O chão, de tábuas largas, tinha o polido de anos de uso. Era um lugar onde a vida acontecia, cada imperfeição contando uma história. Eles caminharam por um corredor iluminado por luzes amarelas e aconchegantes e entraram em um cômodo que Jesse supôs ser o escritório. Mas o ambiente não tinha mesas de mogno ou estantes de livros pesados. Apenas uma mesa de carvalho simples e forte, colocada no centro, e uma cadeira. Sentado nela estava George. O fazendeiro de 72 anos era exatamente como Jesse o imaginara. A pele bronzeada e enrugada, as mãos firmes. Seus olhos azuis, claros e profundos, brilhavam de uma forma que Jesse nunca tinha visto. George exalava uma calma inabalável, a dignidade silenciosa de quem entende o mundo além do que se vê. William parou ao lado de Jesse, esperando. Por um momento, o único som no cômodo era o do estalar da lareira. Jesse sentiu-se julgado, não por suas roupas sujas, mas por sua alma nua. George o observou e então um sorriso lento e amigável se abriu em seu rosto. William deu um passo para trás e saiu, fechando a porta em silêncio. Jesse estava sozinho. George fez um gesto para que ele se sentasse. William disse que você não é um problema. Isso é um bom começo. A voz de George era grave e gentil. Jesse, sentindo uma honestidade que o surpreendeu, começou a falar. Ele contou sua história inteira. O luxo vazio, a falta de conexão com a família, a frieza dos pais. Falou da festa, da fuga, do pão que a idosa lhe dera, das poucas moedas que o levaram até ali e da sua busca por algo mais. Ele falou sobre seus sonhos de encontrar a si mesmo, de ser alguém que não se definia pelo dinheiro. George ouviu cada palavra, sem interromper. Quando Jesse terminou, a sala ficou em silêncio por um longo momento. George olhou para a janela, para o vasto campo que se estendia além. A vida é como um carvalho jovem, Jesse. É forte, mas precisa de raízes profundas para aguentar o vento. Se a sua única raiz for o dinheiro, qualquer tempestade te derruba. Ele se virou para Jesse, os olhos cheios de compreensão. Você está no caminho certo. Seus pais lhe deram conforto, mas não te deram um propósito. O que você está fazendo agora é o que eles nunca tiveram a coragem de fazer: cavar as suas próprias raízes. A validação de George foi como um bálsamo para Jesse. Ele respirou fundo, sentindo uma paz que nunca sentira. A certeza em sua voz o fez ter coragem. Eu não pretendo ficar por muito tempo, só o suficiente para me encontrar. George assentiu com um sorriso de sabedoria. Um homem que não sabe para onde vai não pode se perder. Fique o tempo que precisar. George se recostou na cadeira e seu olhar, agora sério, fixou-se em Jesse. Uma coisa, você foi muito sincero comigo, e isso eu aprecio. Mas nem todo mundo precisa saber que você veio da nobreza. O mundo está cheio de pessoas mal intencionadas. Lembre-se disso. Jesse assentiu. A lição era clara. A experiência nas ruas o ensinou sobre a bondade, e a sabedoria de George o ensinou sobre a prudência. Agora vá procurar o William nos estábulos. Ele te dará roupas de trabalho e ele saberá quais afazeres te dar. Uma semana se esvaiu como as folhas secas levadas pelo vento. Jesse agora morava em um pequeno quarto rústico que, embora simples, era o mais parecido com um lar que ele já tivera.
O quarto ficava ao lado do de William, em uma casa de madeira separada, aninhada perto dos estábulos, onde o cheiro de feno e couro era uma presença constante e reconfortante. A fazenda, com seu ritmo lento e infalível, havia se tornado o seu novo universo. A rotina, antes um conceito estranho para o herdeiro, agora era o seu guia. O sol da manhã, longe do alarme estridente, era o seu despertador. Ele aprendeu a ordenhar as vacas com a paciência que a tarefa exigia. Aprendeu a montar e a cuidar dos cavalos, uma responsabilidade que antes pertencia apenas a William. O homem duro como o carvalho, mas com um coração gentil, ensinou Guess não apenas as tarefas, mas a alma de cada criatura, o temperamento de cada animal e a satisfação de um trabalho bem feito. William tratava Guess com um respeito silencioso, uma espécie de dureza paterna que Guess nunca conhecera. Aos poucos, as mãos antes macias de Guess ganharam calos, e sua postura, antes hesitante, se tornou firme e confiante. Ele não era mais o filho de Alistair Harrow. Ele era um homem. Uma semana havia passado e o silêncio de Guess pesava sobre a mansão mais do que a opulência de suas paredes. A sala de estar, banhada pela luz dourada do final da tarde, parecia um palco para a ansiedade de suas habitantes. Vivian, elegante como sempre, mas com uma nova ruga de preocupação entre as sobrancelhas, segurava uma taça de vinho. Do outro lado do cômodo, Riley, com a aparência exausta, ligava e desligava o telefone, os olhos fixos na janela como se esperasse um milagre. Alistair não estava em casa. Ele estava em negociações intensas, absorto demais em seu próprio mundo de poder e finanças para se preocupar com o desaparecimento do filho, que ele considerava uma fuga infantil e covarde. Para Alistair, Jesse estava apenas evitando responsabilidades. Vivian observou a aflição de Riley e, com um suspiro, colocou a taça de vinho na mesa. Riley, querida, por favor, disse ela, sua voz calma tentando abafar a tempestade. Alistair tem razão. Ele está sendo infantil. Jesse sempre foi dramático. Riley se virou, a voz embargada. 7 dias, Vivian. 7 dias sem notícias. E se algo aconteceu com ele? E se ele... Não, não fale assim. Vivian a interrompeu com uma severidade que escondia seu próprio medo. Lembre-se, Jesse sempre foi um espírito livre. Uma vez, quando ele tinha apenas 7 anos, ele sumiu por 3 dias. Deixou um bilhete dizendo que estava cansado de suas aulas de piano e queria explorar a vida. Alistair ficou furioso, é claro. Riley a olhou confusa. E onde ele estava? Ele foi para a casa do pequeno Thomas, seu melhor amigo na época. Apenas queria fugir de nossas regras por um tempo. Voltou para casa, sujo, com o cabelo bagunçado e cheio de lama. Mas ele estava sorrindo. Ele disse que o mundo era maior do que nosso jardim. Vivian se aproximou de Riley, sua expressão suavizando. Jesse sempre se sentiu sufocado por nossas expectativas. Ele precisa de espaço para respirar. Ele vai voltar. Sujo, talvez, mas ele voltará. As palavras de Vivian, embora calculadas para acalmar, não diminuíram a preocupação de Riley. Em vez disso, pintaram um quadro da luta interna de Guess, uma luta que Riley sabia ser real. Ela olhou para a rua escura, uma pequena parte de seu coração acreditando nas palavras de Vivian, mas a maior parte temendo o pior. O sol mal havia subido quando Guess entrou na cozinha. O ar estava tomado pelo cheiro de pão fresco, e Sofia, com as mangas arregaçadas, retirava uma fornada dourada do forno. Você acordou cedo, disse ela, sorrindo enquanto colocava os pães sobre a mesa. O cheiro me trouxe até aqui, respondeu Guess, meio envergonhado. Nunca imaginei que simples pão pudesse parecer tão... especial. Sofia partiu um pedaço ainda quente e o ofereceu. Então prove. Não é só farinha e água, é tempo e cuidado. É assim que a gente dá vida às coisas. Jesse mordeu o pão e, por um instante, fechou os olhos. O sabor não tinha nada de requintado, mas era exatamente isso que o comovia. Quando abriu os olhos, percebeu que Sofia o observava em silêncio. Havia ternura em seu olhar, mas também algo que a própria jovem parecia esconder. Você é diferente, Jesse, disse ela quase num sussurro. Está se transformando diante dos meus olhos.
Antes que ele pudesse responder, a porta rangeu. William surgiu encostado no batente, com o rifle pendendo no braço. Jesse, lembra quando me pediu para ensinar a caçar? Pois bem, é hoje. Vista-se, já estou de saída. O coração de Jesse acelerou. Sofia retirou o avental como se quisesse segurá-lo mais um pouco, mas apenas assentiu em silêncio. William virou-se e Jesse soube que não era um convite, mas um chamado. Um passo a mais em sua nova vida. A floresta estava coberta pelo orvalho da manhã. O rifle parecia pesado nas mãos de Jesse, que tentava controlar a respiração. William caminhava alguns passos à frente, silencioso como se fosse parte da mata. De repente parou, ergueu o braço e apontou para a clareira. Veja, murmurou. Um cervo majestoso pastava entre as árvores, os chifres erguidos como coroas naturais. Agora é sua vez, disse William, recuando meio passo. Jesse engoliu seco. O som do próprio coração parecia mais alto que o vento. Mirou, hesitou. O cervo ergueu a cabeça, atento. Não se trata só de matar, Jesse, disse William, baixo. É sobre respeito. Se apertar o gatilho, honre a vida que vai cessar. O disparo ecoou. O cervo tombou. Jesse se ajoelhou ao lado do animal caído, tocando o pelo ainda quente, sentindo um nó no peito. William pousou a mão firme sobre o ombro do jovem. Hoje você deixou de ser apenas um hóspede. Hoje é um homem da floresta. A noite caiu pesada sobre a cabana. Depois de limparem e guardarem a carne, Jesse voltou à cozinha. Sofia estava lá novamente, desta vez preparando uma sopa simples. A chama da lamparina lançava sombras suaves sobre seu rosto. Ele se sentou, cansado sem dizer palavra. Sofia o observou, reconhecendo o peso em seus olhos. Foi difícil, não foi? Perguntou, servindo-lhe uma tigela. Mais do que pensei, respondeu ele com a voz baixa. Não é só a morte do animal. É o que muda aqui dentro. Sofia se aproximou, tocando de leve sua mão sobre a mesa. E é por isso que William confiou em você. Porque viu que você não é feito apenas de força, mas de coração. O silêncio se alongou. Jesse ergueu os olhos, e por um instante os deles se prenderam. Não havia necessidade de palavras. No calor daquela cozinha, entre o pão e a sopa, nascia algo silencioso, mas profundo. Algo que nem o frio da floresta, nem os ecos de Londres poderiam apagar. O domingo parecia ter um calor especial. Era o tipo de dia em que o sol de fim de primavera pintava o céu de um azul profundo, e o ar da fazenda carregava o cheiro de flores silvestres e feno fresco. A cozinha estava tomada por gargalhadas. Os trabalhadores, ainda com as roupas marcadas pela terra e o suor, se acotovelavam ao redor da mesa comprida, disputando espaço entre o pão fresco e as canecas de cerveja. No centro da roda, Jesse era o alvo de todos os olhares. Seus gestos exagerados, a forma como imitava as vozes dos capatazes, faziam até os mais sisudos se curvarem de tanto rir. Na porta, William observava em silêncio. Um caneco de cerveja pendia de sua mão calejada. Um sorriso discreto, quase imperceptível, curvava-lhe os lábios. Não ria como os outros, mas ergueu a caneca num brinde silencioso, com os olhos fixos no rapaz. Sofia circulava entre a mesa e o fogão, distribuindo pratos e pão ainda quente. O rosto corado pelo calor da cozinha contrastava com o brilho suave em seus olhos, sempre que olhava para Jesse. Ao entregar-lhe uma fatia, sua mão roçou de leve a dele. Foi rápido, quase despercebido, mas um arrepio a percorreu. O sorriso que guardava era sincero, puro e ao mesmo tempo carregado de algo novo, ainda tímido, mas já em transformação. De repente a porta dos fundos se abriu. George entrou com passos firmes, trazendo consigo um ar sereno que parecia silenciar o ambiente por um instante. Seus olhos, lúcidos apesar da idade, absorviam cada detalhe da cena. A mesa farta, o riso descomplicado, o jovem no centro da atenção. «George!» chamou Gessé, em tom brincalhão, erguendo a voz acima da algazarra. «Venha, o senhor não pode perder a melhor piada do dia.» O velho sorriu de leve, serviu-se de uma caneca e se sentou, ouvindo alguns minutos da conversa. Riu com modéstia, acompanhando a alegria dos outros. Mas logo se levantou,
Aproximou-se de Gussie e pousou uma mão firme sobre seu ombro. O toque não foi pesado, mas carregava um peso que só Gussie sentiu. As risadas continuavam na cozinha, mas sua atenção se prendeu ao gesto. Filho, disse George em voz calma, quase íntima. Venha comigo. Preciso de sua ajuda na oficina. A cozinha seguiu em festa, alheia. Mas para Gussie, o convite soava mais alto que qualquer gargalhada. Ele sabia, ali havia mais do que trabalho. Jesse seguiu George para uma oficina, o silêncio da fazenda engolindo o eco das risadas. A porta de madeira se fechou com um baque surdo, e o cheiro de madeira, óleo e terra seca tomou conta do ar. Naquele pequeno espaço, a luz do sol de fim de tarde parecia ter um tom mais sério, e a calma de George era o único farol na tempestade que Gussie ainda não sabia que se aproximava. George se sentou em seu banco de trabalho, os olhos azuis fitando Gussie com uma intensidade que Gussie tinha aprendido a respeitar. O mundo tem uma forma engraçada de se intrometer onde não foi convidado. George começou, sua voz grave e suave, como o som de uma lareira. Tive um telefonema hoje. Não é a primeira vez, mas é a primeira que a pessoa do outro lado se apresenta como Alistair Harrow, seu pai. Gussie sentiu o ar sair de seus pulmões. O nome Harrow era um fantasma que ele pensou ter deixado para trás. Eu não menti. Disse a ele que você estava aqui, que estava bem. George continuou, a calma em sua voz uma força inabalável. Mas o seu pai, ele não quis saber. Ele me disse algo sobre ter levado um golpe tão bem orquestrado que não tinha como reverter. E para ajudar tinha que resolver as birras infantis do filho. George pegou uma ferramenta enferrujada da bancada, os dedos calejados a girando lentamente, como se estivesse avaliando a ironia do mundo. Ele estava tão furioso com a sua atitude que nem conseguia se concentrar na própria ruína. Ele estava cego pela raiva de que seu filho o tivesse desafiado. George parou, a voz grave e triste. Disse também que é para você se aprontar, se despedir do seu mundo de fantasias, que até o fim do dia um carro chegará para te buscar. O mundo de Gussie desabou. A paz que ele havia encontrado, a alegria de uma vida simples, tudo estava prestes a ser arrancado dele por uma realidade que ele pensou que havia superado. O medo voltou, mas era diferente. Não era mais o medo do desconhecido, mas o medo de voltar a ser o que ele era. George observou a tormenta nos olhos de Gussie, vendo a luta entre o homem que ele era e o homem que ele poderia ser. O mundo lá fora é um oceano, Gussie, disse ele, a voz tão serena quanto a água. E as pessoas são como navios. Alguns são grandes e fortes, mas não sabem onde vão. Outros são pequenos e fracos, mas sabem para onde estão indo. E alguns são como você, que está no meio do oceano e não sabe se volta para casa ou se continua a navegar. Ele se levantou e olhou para a janela. O sol já havia se posto e as estrelas começavam a brilhar. A vida não me deu a opção de ter um barco ou de escolher o meu caminho. Eu tive que construí-lo com minhas próprias mãos. E você tem a oportunidade de escolher. Um carro chegará em algumas horas. A escolha é sua. Gussie olhou para a porta. Ele estava em uma encruzilhada. Ele poderia voltar para casa e viver uma vida de luxo, mas sem propósito. Ou poderia continuar a navegar, sem saber para onde a vida o levaria. Ele olhou para George, e o que ele viu foi a frieza de um homem que estava lhe mostrando que não havia caminho certo ou errado. Apenas o caminho que ele deveria escolher. A vida o tinha colocado em uma encruzilhada, e a única pessoa que poderia decidir para onde ir era ele mesmo. A oficina permanecia em silêncio depois que George saiu para o escritório. O cheiro de óleo e madeira impregnava o ar, e Gussie, sozinho, sentia o coração batendo como um tambor. Sentou-se no banco de trabalho, os olhos vagando pelas ferramentas, como se cada objeto fosse testemunha da vida simples que ele aprendera ali. Foi então que um pensamento lhe atravessou como um raio. As terras altas. Lembranças de uma tarde na biblioteca da faculdade voltaram com nitidez. Páginas de um livro ilustrado, mostrando montanhas cobertas de neblina, vales selvagens, rios correndo livres como se fossem artérias da terra. A Escócia. Aquele lugar o fascinara mais do que qualquer festa luxuosa que já frequentara em sua antiga vida. Ali, sozinho na oficina, ele soube.
Não voltaria para Londres. Não voltaria para Harrow. Partiria para a Escócia. Respirou fundo, ergueu-se e foi até o escritório de George. George estava sentado à mesa de madeira, óculos apoiados no nariz, revisando uns papéis. Quando levantou os olhos e viu Jesse parado na porta, soube que algo mudara. "Decidiu, não é?" perguntou, a voz baixa. Jesse entrou, fechou a porta e ficou de pé diante dele. "Vou embora, George. Não com eles. Não com o carro do meu pai. Vou seguir meu próprio caminho." Pausou, buscando as palavras. "Li uma vez sobre as Highlands. Sempre me imaginei lá. Acho que é para lá que devo ir." George o observou em silêncio, deixando o peso das palavras repousar no ar. Depois tirou os óculos e os colocou sobre a mesa. "A Escócia, então. Terra dura, fria, mas livre." Um sorriso leve tocou os lábios do velho. "Está escolhendo o caminho mais difícil." "Eu sei," Jesse respondeu firme. "Mas aqui aprendi a caçar, a plantar, a viver com o mínimo. E não quero mais viver nas sombras de ninguém." George levantou-se, foi até uma estante e pegou um pequeno livro de capa gasta. Colocou-o em cima da mesa. "Esse foi meu diário de juventude. Nele tem mais erros do que acertos, mas talvez ajude a lembrar que homem nenhum precisa ser perfeito para seguir em frente." Depois abriu uma gaveta e retirou um maço de notas dobradas. "Seu pagamento. 1 mês de trabalho justo." Estendeu o dinheiro a Jesse. "Não é muito, mas é honesto." Por fim, foi até o armário, puxou uma espingarda bem cuidada, mas marcada pelo tempo. Junto dela, uma pequena caixa de munição. "Este rifle já me salvou a vida algumas vezes. Agora vai ser seu. Cuide dele e ele cuidará de você." Os olhos de Jesse marejaram, mas ele respirou fundo para não vacilar. "Obrigado, George. Não sei como agradecer por tudo." George apoiou a mão no ombro do rapaz. "Só me prometa uma coisa. Não importa para onde o vento sopre, nunca esqueça quem você se tornou aqui. A terra, o pão de Sofia, as risadas dos homens, o trabalho duro, isso também é você." Jesse assentiu, sem conseguir falar. Pouco depois voltou à oficina. Arrumou suas poucas roupas numa mochila, acrescentou uma faca de caça, fósforos e alguns pães que Sofia havia deixado esfriando na cozinha. O rifle ficou preso na lateral da mochila, pesado, mas firme. O tempo parecia correr contra ele. Do lado de fora já se podia ouvir o ruído distante de um motor na estrada. O carro que vinha buscá-lo. Antes que chegasse, Jesse saiu pelos fundos da fazenda, atravessando os campos dourados pelo sol poente. Não olhou para trás. Na varanda, parado em silêncio, George o observava se afastar, a figura dele encolhendo contra o horizonte. Não tentou impedir. Apenas ergueu a mão em um último aceno, um gesto simples, mas carregado de bênçãos não ditas. E assim, antes que a poeira do carro negro subisse no pátio, Jesse já era apenas uma sombra em movimento, seguindo em direção ao desconhecido, rumo às terras altas da Escócia. Diário de viagem de Jesse. Dia 1. O adeus à floresta. Parti de New Forest com a aurora. A neblina ainda se agarrava às árvores como se não quisesse me deixar. Levo pouco. Pão seco, rifle, munição e o peso de um futuro incerto. Pesquei em um riacho de águas cristalinas. O peixe cintilava como prata líquida. As chamas da fogueira me fizeram companhia. Adormeci com o coração batendo no ritmo da floresta. Não era solidão, era batismo. Dia 2. Os mestres da trilha. Cruzei campos ondulantes, onde o vento penteava a relva como dedos invisíveis. Encontrei mochileiros de risos fáceis. Com eles aprendi a marcar o caminho com pedras, a ler o sol no horizonte, a confiar no instinto dos pés. Partilhamos pão e histórias incompletas. Na noite estrelada percebi, cada estrada é uma escola, e eu sou apenas aprendiz. Dia 3. O dilúvio. A chuva caiu sem trégua. A terra virou lama, e meus passos eram prisões. A comida mofou, encharcada. Cacei um coelho. A vida fugiu de seus olhos, e o silêncio pesou mais do que o estômago vazio. Comi em silêncio, quase em culpa. O vento uivava nas frestas da cabana abandonada.
como se o mundo testasse minha decisão de seguir. Dia 4. Trilhos para o norte. Uma pequena estação escondida entre colinas me deu passagem curta em um trem. A viagem parecia sonho em movimento. Lagos de vidro, montanhas como muralhas, campos dourados sob o sol. Não vagão, não entendia as línguas, mas entendia os sorrisos. Adormeci em albergue barato, embalado por vozes juvenis e promessas de estrada. Dia 5. O golpe da noite. O riso da noite me fez esquecer a cautela. Na manhã restou apenas o vazio. Minhas últimas moedas haviam sumido. Senti raiva, depois vazio. A estrada não devolve o que toma. Segui com nada nos bolsos, mas o coração, endurecido como ferro, ainda pulsava. Dia 6. O caminho dos homens e das feras. Ganhei caronas de caminhoneiros de olhos cansados. Troquei braços fortes por pedaços de pão. Ajudando a descarregar fardos, paguei o direito de avançar. No entardecer, cervos cruzaram o horizonte como sombras flamejantes. À noite, quase me perdi na mata. As pedras dos mochileiros me salvaram. Adormeci com a sensação de que a estrada me aceitava, mas apenas a força. Dia 7, a noite da queda. Foi neste dia que quase desisti. O frio me envolveu como garras. Minhas roupas estavam encharcadas, meus pés cobertos de bolhas e sangue. Não havia comida nem forças. Perdi o rumo. Sentei-me à beira de um lago negro, cercado por montanhas que pareciam zombar da minha fraqueza. Pensei em voltar. Pensei que talvez meu pai estivesse certo, que tudo isso não passava de uma fantasia infantil. Chorei. Pela primeira vez em anos, chorei como criança. Mas no silêncio, ouvi o som de um pássaro solitário cortando a noite. E então me lembrei. Se ele podia voar sozinho, eu podia caminhar. Levantei-me com dor nos ossos, mas firme no espírito. Continuei. Dia 8, as terras altas. E ao 8º dia elas surgiram, as Highlands. Montanhas azuis e eternas. Lagos profundos como segredos. Vales verdes costurados pelo vento. Não havia música, apenas a voz da terra. Caí de joelhos não por fraqueza, mas por reverência. Eu, o filho perdido de Harold, havia sobrevivido ao caminho, à fome, ao frio, ao abandono. E compreendi. Não era a Escócia que me esperava. Era eu que sempre a busquei, desde os livros esquecidos na faculdade. Aqui não sou fugitivo, sou peregrino. Não sei mais que dia é, nem que horas são. O tempo perdeu sua medida como se o relógio tivesse ficado para trás, junto com a vida que abandonei. Aqui nas Highlands, só importa o instante que pulsa, o sopro do vento no rosto, o canto distante das aves, o som dos passos sobre a relva úmida. Hoje acordei como um aventureiro que conquistou não um território, mas a si mesmo. O ar frio entrou fundo nos pulmões e me purificou. A cada colina que subo, sinto que a vida me concede não apenas paisagens, mas revelações. As montanhas se erguem como muralhas de pedra azulada, coroadas por nuvens que parecem descansar em seus ombros. Nos vales, os rios serpenteiam como fios de prata, costurando a terra com sua calma infinita. Tudo aqui é tão vasto, tão intocado, que me sinto pequeno, mas nunca insignificante. Caminho sem pressa, tocando as pedras cobertas de líquen, respirando o perfume úmido da grama recém-beijada pela chuva. Cada detalhe é uma epifania, uma flor solitária desafiando o vento, o brilho das águas refletindo um céu que muda a cada instante, o silêncio que não é vazio, mas plenitude. Pela primeira vez, compreendo o que significa estar em casa no mundo. Quando o sol se despediu, tingindo o horizonte de cobre e violeta, encontrei um lago sereno. Suas águas escuras guardavam mistérios, e nas margens, uma pequena abertura entre rochas revelou uma caverna. Ali decidi repousar. Pesquei no lago e com mãos firmes preparei minha refeição. A chama da fogueira dançava contra as paredes de pedra, projetando minha sombra como se fosse a de um gigante. Deitei-me sobre o chão frio, mas não senti desconforto. O ar da primavera, suave e fresco, parecia me embalar como o colo de uma mãe invisível.
As estrelas, milhares delas, abriram-se acima de mim como janelas para o infinito. Adormeci sorrindo, com o coração leve, como se a própria natureza tivesse me acolhido em seus braços e me dito: agora você pertence a este lugar. A manhã nasceu úmida, o céu pintado em tons de cinza e prata. O vento trazia o aroma da terra molhada e das flores escondidas entre as pedras. Decidi seguir para o norte, não por um motivo claro, mas porque parecia que o horizonte me chamava, como uma voz que não se ouve, mas se sente. Caminhei o dia inteiro. As colinas se sucediam como ondas petrificadas, e os lagos refletiam o céu em fragmentos de vidro. A cada passo, a solidão se tornava mais familiar. Não um peso, mas uma companheira que me ensinava a ouvir o silêncio. Me alimentei de frutos silvestres e de um peixe que tirei de um riacho estreito, como quem arranca a vida da própria terra. Quando o sol começou a declinar, avistei algo inesperado. Uma pequena cabana de caça, isolada, escondida entre árvores retorcidas e musgos ancestrais. A madeira envelhecida guardava cicatrizes do tempo, mas ainda erguia-se firme, como um guardião esquecido no meio das Highlands. Empurrei a porta rangente e o cheiro de poeira antiga me recebeu. Lá dentro, um banco tosco, uma mesa marcada por cortes de faca, um canto de pedra que já servira de lareira. As janelas quebradas deixavam entrar a luz dourada do entardecer, que tingia o espaço de uma beleza melancólica. Ali decidi ficar. Acendi uma fogueira no velho lar e a fumaça subiu lenta, misturando-se ao vento da noite. Pela primeira vez desde que parti, senti que tinha encontrado não apenas abrigo, mas um ponto de descanso. Quase um lar. Deitei-me em uma cama velha, posicionada em um canto escuro da cabana. O vento sussurrava nas frestas da madeira e cada ruído parecia contar histórias de caçadores que um dia viveram ali, de vidas que passaram e se foram. Adormeci com uma certeza calma. Talvez esta cabana não fosse apenas um abrigo temporário. Talvez fosse um presente. Talvez fosse o lugar onde eu devesse permanecer por algum tempo, deixar que a terra me moldasse, me fizesse seu filho. 6 meses haviam se passado. A mansão Harrow, em um cinza persistente de outono, parecia engolir a luz do dia. O ar, antes pesado com o cheiro de champanhe e promessas de novos negócios, agora carregava o peso da derrota silenciosa. Alistair Harrow, o magnata que um dia moveu o mercado de ações com um aceno, sentava-se em sua poltrona, não com a arrogância de sempre, mas com os ombros curvados pelo cansaço. O golpe financeiro, orquestrado por Julian, havia sido a tempestade perfeita que ele nunca viu chegar. Seus pensamentos, antes dedicados a aquisições e lucros, agora estavam fixos em uma única imagem: o rosto de Gessi. Ele havia esgotado todos os recursos, contatado detetives e gastado fortunas, mas as pistas levavam a um beco sem saída. Gessi havia desaparecido e Alistair sentia-se à beira de um precipício. Vivian entrou na sala com um copo de gin e tônica nas mãos. Seu andar, antes confiante e elegante, agora era hesitante. Seus olhos, que antes brilhavam com um brilho de ambição, estavam cheios de um medo profundo. Ela se sentou em uma poltrona, e o silêncio pesado da sala foi quebrado apenas pelo estalar do gelo em seu copo. Alistair, por favor, me diga que a equipe de detetives encontrou alguma coisa. A voz de Vivian era um lamento, o desespero mal contido em cada sílaba. Alistair fechou os olhos, a cabeça em suas mãos. Nada, Vivian, como das outras vezes. Aquele velho fazendeiro não deu nenhuma informação. Ele simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. O copo de Vivian tremeu em suas mãos. Eu sinto que ele está em perigo. Eu sinto isso, Alistair. Eu deveria ter impedido você de ser tão duro com ele. Eu devia ter falado com ele. Eu devia ter sido uma mãe melhor. Alistair a olhou e seus olhos agora eram de um homem quebrado. Não, Vivian. A culpa não é sua. É minha. Sempre fui eu, o tempo todo. Eu só me importava com o dinheiro. Eu o ensinei que o dinheiro é a única coisa que importa. Eu o ensinei que o amor é uma fraqueza. Eu o ignorei. O ignorei tanto que ele se tornou um fantasma. Uma lágrima rolou pelo rosto de Alistair, algo que Vivian nunca tinha visto.
Ele estava lá, na minha frente, na festa. Ele me disse que eu o havia transformado em um fardo. E eu não ouvi. Eu não o ouvi. Eu estava tão cego pelo sucesso, por mais dinheiro. Eu não dei a ele o amor que ele precisava. Eu dei a ele carros, mansões, as melhores escolas. Eu dei a ele o mundo, mas eu não dei a ele o que ele precisava. Eu dei a ele a vida que eu queria que ele tivesse, não a vida que ele queria ter. A voz de Alistair era um sussurro, e cada palavra era um punhal em seu próprio peito. Julian, ele me tirou tudo, o dinheiro, os negócios. Mas não foi isso que me destruiu. O que me destruiu foi o fato de que, quando eu perdi tudo, a única coisa que me veio à mente foi Jess. Não o dinheiro, não o sucesso, apenas ele. Ele era a única coisa que importava, e eu o perdi. Eu o perdi para sempre. Vivian se levantou e se ajoelhou na frente de Alistair. Ela o abraçou, as lágrimas dela caindo sobre a camisa dele. Pela primeira vez, eles não eram o magnata e a esposa ambiciosa. Eram apenas um pai e uma mãe, derrotados e arrasados, chorando por um filho que eles só aprenderam a amar quando ele não estava mais lá. O frio outono avançava sobre as Highlands, pintando as montanhas de um cinza pálido e arrancando as últimas folhas das árvores. Jess, encolhido em sua cabana de caça, sentia o desespero roer-lhe o estômago. O rifle, antes um símbolo de liberdade, era agora um peso inútil em suas mãos, suas câmaras vazias como promessas não cumpridas. A fome, uma dor aguda e constante, não o deixava em paz. Ele se arrastou até o riacho, mas a água corria limpa e silenciosa. Os peixes, seus últimos companheiros e fonte de alimento, pareciam ter migrado, levando com eles qualquer esperança de sobrevivência. O som do vento uivando nas frestas da madeira era o lamento da sua alma. Com as últimas forças, Jesse se arrastou para fora da cabana, o corpo pesado, mas a alma ainda teimando em seguir em frente. A fome o guiava e ele se embrenhou na mata outonal, os pés descalços sobre a terra fria. O ar úmido e o cheiro de mofo da floresta pareciam prometer nada além de mais desespero. Mas então, como um milagre em meio ao cinza, seus olhos famintos avistaram um brilho de esperança. Pequenos aglomerados de frutas silvestres, espreitando entre as folhas caídas. Com as mãos trêmulas, ele as colheu, sentindo uma explosão de doçura e vida. As frutas não mataram sua fome, mas injetaram uma nova dose de energia em suas veias, um lembrete de que a natureza, mesmo dura, ainda oferecia seus dons. Ele continuou sua busca, os ouvidos agora mais atentos ao som da água. O riacho, que antes parecia vazio, agora murmurava uma promessa. Ele se aproximou e ali, em uma pequena poça formada entre as pedras, um peixe solitário lutava contra a correnteza. Pequeno, mas vivo. Jesse usou as mãos em concha, com uma agilidade que ele não sabia que possuía, e o capturou. Ao segurar o peixe, o brilho prateado de suas escamas parecia um raio de sol em sua mão. Ele voltou para a cabana, acendeu uma fogueira, e enquanto o cheiro da carne assada enchia o ar, Jesse sentiu o calor em sua alma. A natureza não o abandonara, apenas o testara. E a partir daquele pequeno ato de sobrevivência, a esperança que ele pensou ter perdido finalmente ressurgiu. Enquanto saboreava o pequeno peixe, Jesse sentiu o calor da fogueira em seu rosto e, de repente, a solidão das Highlands pareceu se dissipar, dando lugar a uma visão vívida. Sua mente o levou de volta à fazenda, não para a mansão em Londres, mas para a simplicidade de New Forest. Ele se viu sentado à mesa de carvalho com o velho George, absorvendo a calma e a sabedoria que o fazendeiro exalava. Lembrou-se dos ensinamentos de William, da paciência para domar um cavalo, da firmeza para caçar e do respeito que ele lhe ensinou a ter pela natureza. Mas o vislumbre mais nítido e intenso foi o de Sofia. O sorriso sincero dela, a ternura em seus olhos, o calor de suas mãos, oferecendo-lhe um pedaço de pão. Ele sentiu uma pontada de saudade tão forte que o ar pareceu rarear. O peixe, por mais que o alimentasse, não preenchia o vazio que a ausência dela lhe causava. A solidão, que antes era uma companheira de jornada, agora era apenas um fardo insuportável. Aquele sentimento não era apenas gratidão.
Era algo mais profundo, algo que ele havia fugido, mas que agora o chamava de volta. O fogo de um amor nascente. Naquele momento, Jesse compreendeu que a vida no campo não era apenas sobre sobreviver, mas sobre pertencer. Ele não era apenas um peregrino em busca de si mesmo. Era um homem que havia encontrado um lar e um coração que agora clamava por voltar. A decisão se formou em sua mente como um relâmpago. Ele não continuaria em direção ao norte. A sua verdadeira jornada não era em direção a um lugar desconhecido, mas de volta para a fazenda de George, para William e principalmente para Sofia. Ele tinha que voltar. Com uma nova determinação no olhar, Jesse começou a arrumar suas poucas posses. O rifle, agora uma lembrança dos desafios que ele superou, foi limpo com esmero e preso firmemente em suas costas. A jornada de volta, ele sabia, seria longa e difícil. Mas a perspectiva de encontrar Sofia novamente o enchia de uma força que nem a fome, nem o frio podiam roubar. Ele se despediu da cabana de caça, a qual ele considerava seu lar por um tempo, e deu as costas às Highlands. O seu caminho agora era para o sul, de volta para New Forest, em busca do amor. A vida lhe havia ensinado o que ele precisava saber e o que ele não precisava, e o seu coração, que antes era vazio, agora estava cheio de esperança e propósito. Capítulo final. 3 dias de jornada sob um céu implacável deixaram Jesse encharcado, a chuva fria cortando a pele como 1000 agulhas. O caminho de volta, que o coração prometera ser um bálsamo, agora era uma via crucis de lama e penumbra. Cada passo era uma batalha contra o frio que se aninhava em seus ossos, contra o vento que parecia zombar de sua esperança. Ele estava exausto, mas a imagem de Sofia era um farol na névoa, a única coisa que o impedia de desistir. Foi então que o mundo se tornou um flash de dor. Em meio à relva molhada, um som sibilante, um relâmpago de preto e amarelo, e uma pontada aguda em seu tornozelo. Jesse congelou, o corpo inteiro em alerta. Ele olhou para baixo e viu, com uma clareza terrível, o rastro de uma víbora das charnecas se afastando rapidamente. O choque foi substituído por uma onda de terror quando a picada começou a queimar. Desesperado, Jesse se atirou contra uma árvore e arrancou o pequeno livro de capa gasta da mochila, aquele que havia ganhado dos mochileiros. Virou as páginas freneticamente, as mãos trêmulas de frio e medo. Suas unhas esbarravam nas palavras até que as encontrou. Um esboço de uma víbora das charnecas, com suas marcas inconfundíveis. A descrição abaixo era curta e brutal. Veneno neurotóxico. Sem tratamento imediato, leva à falência do sistema nervoso e do coração. Prognóstico, menos de 12 horas de vida. O livro escorregou de suas mãos, caindo na lama. 12 horas. Ele olhou para a trilha à sua frente, o medo apertando sua garganta. Ele sabia que a estrada mais próxima, a única salvação, estava a pelo menos 10 horas de distância. Uma corrida contra a morte, com o veneno já circulando em suas veias. Jesse se levantou, a urgência queimando em seu peito, mas a dor no tornozelo já se transformava em um formigamento surdo. Ele ignorou o pânico e começou a caminhar, forçando as pernas a se moverem em um ritmo que parecia impossível. As horas passaram. A dor se intensificou, o tornozelo inchando e mudando para um tom roxo. A gangrena estava se instalando, e o cheiro doce e nauseante de carne morta pairava no ar. A fadiga tomou conta de seu corpo, e ele se sentia como se estivesse nadando em um mar de chumbo. A visão ficou turva, e as árvores pareciam se misturar em borrões verdes e cinzas. O veneno, um fantasma gelado, subia por suas pernas, congelando seus músculos. O tempo perdeu o sentido. A noite se instalou e o mundo de Jesse se resumiu ao ranger de seus dentes e ao som ofegante de sua respiração. Em meio ao desespero, ele viu uma luz à distância, o reflexo fraco de um poste de luz na estrada. Uma nova onda de adrenalina, a última que seu corpo podia gerar, o impulsionou para a frente. O frio, a dor, o medo, tudo se transformou em uma única vontade: chegar. Com os últimos resquícios de força, ele alcançou o asfalto. A estrada, a salvação, estava ali. Jesse se sentou sob uma árvore, a exaustão o dominando por completo.
A visão, agora turva e instável, começou a mostrar flashes de sua vida. Ele se viu criança, nas pernas do pai, o amando incondicionalmente, mesmo com as friezas e desavenças que viriam. Viu o sorriso distante de Vivian e sentiu o amor que ele guardava por eles, mesmo que nunca tivessem retribuído da forma que ele esperava. O filme continuou, e ele se viu em New Forest, George com sua calma inabalável e sabedoria silenciosa. William com sua dureza e sua bondade, que o ensinou a ser um homem. Mas a imagem que o fez parar foi a de Sofia. Ele a viu novamente, seu sorriso caloroso, os olhos cheios de ternura. E ele sentiu, de forma avassaladora, a certeza de um amor que ele nunca havia verbalizado. Um amor que o guiou de volta para casa. Jesse pegou o diário com as mãos trêmulas. O tempo estava se esgotando, e ele sabia disso. Com uma força que vinha de um lugar profundo, ele escreveu a última entrada, contando toda a sua jornada, do dia em que fugiu de sua vida vazia em Londres, até o momento em que se sentou sob a árvore, esperando a morte, mas com a alma cheia do amor de Sofia, que ele finalmente tinha coragem de admitir. A caneta escorregou de seus dedos e o diário caiu na lama. O mundo se tornou uma névoa escura. O frio da manhã se quebrou com a descoberta. Um grupo de caçadores, com seus passos cautelosos, encontrou o corpo de Jesse sob uma árvore, a pele pálida em contraste com a terra escura e úmida. O diário, sua última confissão, estava ao seu lado, as páginas manchadas pela chuva e o sangue seco da picada. A notícia, como um incêndio incontrolável, se espalhou pela floresta. O sino da tragédia tocou primeiro em New Forest, e a fazenda, que antes exalava vida, se vestiu de luto. O choro de Sofia se misturou ao silêncio pesado de William, enquanto George, com a alma quebrada, pegou o telefone. A voz dele, que sempre foi um rochedo de calma, tremia quando ele fez a ligação para Londres. A única coisa que ele conseguiu dizer para Alistair foi: Jesse foi encontrado e, infelizmente, sem vida. Na mansão Harrow, a notícia foi um golpe fatal. Para Alistair e Vivian, o mundo que eles tanto lutaram para construir desabou em um instante. O dinheiro, os negócios, o poder, tudo se tornou cinzas. Nada mais importava. O império se dissolveu, não por um golpe financeiro, mas por uma perda que o dinheiro não podia comprar de volta. O luxo de suas vidas, as joias de Vivian, os ternos de Alistair, tudo parecia um eco vazio, uma piada cruel. A vida lhes deu a lição mais amarga e não havia como se redimirem. Eles haviam perdido o filho 2 vezes. Uma quando o ignoraram e a segunda quando a vida o levou para sempre. A lição era clara. A verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nos laços que criamos, na ternura que oferecemos. O luxo era apenas um disfarce. E agora, com a vida de Jesse, ele foi arrancado, revelando a ruína moral e espiritual que eles haviam construído para si. A morte de Jesse não foi apenas o fim de uma vida, mas o começo do fim para o mundo que os Harrow conheciam. E eles, enlutados e cheios de culpa, teriam que viver para sempre com a certeza de que a maior de suas perdas foi aquela que eles mesmos escolheram ignorar.